Carlos, muito obrigada pela participação aqui no programa. Satisfação, Sadia, estar aqui com vocês. Doutor, queria começar perguntando a respeito do cliente do senhor, porque ele é tido, relatado como um dos mais radicais nessa trama golpista, segundo as investigações da PF. Eu até recuperava aqui um dos trechos do relatório, em que o Mário Fernandes, ele é apontado como um dos que idealizaram o plano que previa não só o golpe, mas também a morte de Lula, Alckmin e de Alexandre de Moraes. Em um dos áudios da PF, ele chegou a dizer que não tinha solução sem, abre aspas, quebrar cristais, fecha aspas. Quando o senhor conversa com o cliente do senhor, a que ele se referia quando ele fala sem quebrar cristais? Eu não tive ainda com ele a oportunidade de vencer mensagens, porque nós não tivemos acesso a todas as mensagens, isso é fato de controvérsia. Agora, primeiro, é preciso estabelecer um ponto de reflexão. Não tem plano nenhum. Plano, vocês qualificaram, respeito, mas é uma... Veja só, bom, a PF qualificou como plano porque foi o evento que gerou a prisão dele. Agora, ali não é um plano. O que era? Se tratava de um arquivo encontrado no HD dele. Mas com uma análise de consequências e efeitos colaterais. Ali, análise de consequências e efeitos colaterais. Como é análise de efeitos? É uma análise, veja só, vocês tratam, a Polícia Federal trata como plano, e você se aplica como plano, obviamente, que é o que está no relatório. Agora, o plano é uma ordenação de ações e atos, é um projeto. E ali não se estabelece nenhum tipo de projeto. Então, por exemplo, já é importante desmistificar, e é fato incontroverso, o ministro Alexandre de Moraes não está inserido em nenhuma daquelas linhas das 2 folhas e meia deste arquivo eletrônico que foi impresso, não foi encontrado com absolutamente ninguém, impresso e fotografado no relatório. Mas por que ele fez aquele relatório? A gente ainda não venceu todas essas questões. Eu ainda estou estudando como é que nós trabalhamos. Eu estudo todo o processo, recolho todas as informações e aí eu sento com ele para que a gente possa, assim, definir a estratégia de defesa. Mas o senhor mesmo disse que é um documento incontroverso, ou seja, o documento existe e estava nas mãos do seu cliente, inclusive ele faz comentários em trocas de mensagem a respeito deste relatório, como o senhor chama, a Polícia Federal avalia como um plano, que ele tem um roteiro, definições de matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, um ministro do STF, certo? Não, certo não, mas eu já vou responder, certo não. Não, mas ali tem um roteiro. Não, o senhor não tem um roteiro. Mas o documento... O documento não tem um roteiro. Tem o que para o senhor? Não, o documento não tem um roteiro e o senhor disse que eu disse que era incontroverso. Não, eu não disse que nada é incontroverso. Eu falou que era incontroverso. De jeito nenhum. Não falei isso. E veja, o senhor disse, olha o que o senhor disse, que ele teria tratado deste documento por mensagens. Ele não tratou este documento por mensagem com absolutamente ninguém. Mas quando ele fala que estão se quebrar cristais, quando a Andrea falou, quando ele fala que... Eu não posso responder sobre isso porque eu não conversei com ele sobre essa mensagem. Mas ele esteve com o presidente Bolsonaro algumas vezes, né? Claro, ele era, só para lembrar para o nosso assinante, ele era secretário-geral da presidência e tinha acesso direto ao presidente. E ele, inclusive, em áudios aqui, relatados na apuração da PF, mostrando que ele aguardava o comando final do presidente. Era sobre o que esse comando? Não, aí você precisa me mostrar qual a mensagem que está dizendo. Por favor, que está dizendo, ele aguardava o comando final. Que ele tem essa mensagem. Que ele, Bolsonaro, né? Isso aqui é um áudio, tá? Áudio de quem? Do Mário Fernandes. Para quem? Está relatado aqui, de acordo com a PF, o general era também um dos responsáveis por manter a ponte com acampamentos golpistas junto a unidades militares. Em um dos áudios aqui da PF, ele deixa transparecer a decepção com a frustração da tentativa de golpe. Só para lembrar aqui que nós estamos trazendo informações que constam no relatório da PF, que é... Sem sombra de dúvida. Certo, que o senhor falou vocês, só para dizer que são informações da PF. Eu digo tudo sempre com respeito, acredito que sou um fã de vocês. Veja, a gente está tratando aqui realmente questões que envolvem o relatório. Eu só posso trabalhar como advogado com base empírica. Então, quero fazer uma pergunta para o senhor. Ele, Bolsonaro, que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais. Pessoal, para o pessoal, pelo menos passar o Natal em casa. E respondendo a sua pergunta, essa mensagem do general Mário Fernandes foi encaminhada ao Vieira de Abreu, que era o chefe de gabinete do general Mário Fernandes. Então, falaram que não quer mais o quê? Eu não tratei de nenhuma mensagem com ele esse dia. Mas o que o senhor conversou com o cliente? Eu conversei várias questões com ele. Assim? Eu só tratei do relatório. Então, está no relatório, mas está num contexto completamente fracionado. Mas, doutor Marcos Vinícius, o que está no relatório, então? Você disse que nada disso está no relatório. Então, o que está no relatório? O que está no relatório é que essa minuta não foi entregue a absolutamente ninguém. O que está no relatório é que essa minuta não tem nenhuma conexão com o Copa 22. Isso está no relatório. E o que seria a COP 22? Não sei. Não, segundo o general Mário Fernandes. Ele não sabe, não tem conhecimento da Copa 22. Mas o documento que foi impresso dentro do Palácio do Planalto, ele disse que se tratava de quê? Não, ele não disse que tratava. Foi um documento que não foi apresentado a absolutamente ninguém. Não, eu entendi que não foi, o documento que foi impresso, ninguém teve conhecimento além dele. Além dele. Mas ele sabia o que tinha naquele documento. Perfeitamente. E o que tinha no documento? Eu acabei de dizer, uma análise de consequências e efeitos colaterais. Tipo o quê? Análise de consequências e efeitos colaterais. Matar o presidente? Lá não está dito que ele ia matar o presidente. O documento diz, eu vou matar o presidente.
Ele disse em algum momento pro senhor... Não, veja bem, a gente está trabalhando agora com o relatório. A gente vai mostrar os... Acho que para ficar mais claro, a gente vai passar aqui e a gente pode ir comentando, porque o senhor disse que não teve acesso, mas esse relatório, inclusive... Não, eu tive acesso ao relatório, as 864 folhas do relatório. A gente está aqui a tratar deles. A gente vai mostrar daqui a pouco. Mas são todas as mensagens, doutor. Quando o senhor Mas conversa... as mensagens são fracionadas, eu não tenho como abordar aqui o exercício de direito de defesa com mensagem fracionada. Porque eu respeito demais vocês e as partes envolvidas. Agora, eu não tenho como trabalhar um contexto de defesa com fracionamento de mensagem. Eu não sei, doutor Marcos. Ele nega em algum momento... Alguém me faz uma Vou pergunta. passar para o Otávio. Mas ele nega em algum momento que ele tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado? Não houve tentativa de golpe de Estado. Ele nega? E nega, não houve tentativa de golpe de Isso que eu Estado. queria saber. Otávio, Doutor Marcos, bom dia. Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. o senhor tá vendo ali, né? O prazer é muito meu, Otávio. Um prazer falar com o senhor também, tá? Muito obrigado aí pelo carinho. Apenas ressaltar o respeito que eu tenho por todos vocês. Eu estou aqui mais como um fã do que como um comentarista. E nós respeitamos também todos os advogados, missão nobre de defender quem está em apuros. Então vamos lá. O senhor não vai falar de documentos, não vai falar de mensagens, porque são fracionados, são pedaços. Mas eu tenho aqui, está no relatório, um documento que não é fracionado e não é análise. Ele enviou uma mensagem para o comandante do Exército, Freire Gomes, em que, vamos lá, não é análise, porque ele diz o seguinte: é agora ou nunca mais, comandante, temos que agir. E vai mais além, ele diz que é necessário esperar um evento disparador para poder agir, né? Então, esta mensagem está na íntegra. Ela foi confirmada porque foi postada no grupo do AMAN 86, que é um grupo de WhatsApp da turma do general Mário Fernandes. Então, portanto, se não é análise e se não está fracionada, por que ele mandou uma mensagem para o comandante do Exército dizendo que era hora de agir? Querido Otávio, prazer, a mensagem está fracionada. Eu não tenho o conteúdo da mensagem anterior nem a posterior para entender o contexto do que você obviamente me pergunta. A gente vai passar já. Mas o senhor leu as 800 páginas? Mas não li a quantidade de mensagens. As mensagens não estão na sua integralidade. Existe um processo apartado e seria uma falta de desvelo e aprofundar discussões de mensagens sem que eu tenha tido acesso a tudo. A fragmentação não é desse trecho específico que o relatório apresenta. Estou aqui, como a querida Sati disse, ela tem a ficção por documento, eu também. E eu jamais viria aqui debater com essa nobre bancada da imprensa sem conhecer o relatório. Eu li 3 vezes o relatório, porque estou disponível para Eu estou discutir. impressionada que você não lembra, mas eu tenho aqui a página 444. Perfeito. Pra gente poder debater. E o senhor fique à vontade, Claro, por favor, doutor. claro, sei disso. A gente vai... Só uma coisa, doutor. Aquele relatório que o senhor chama de relatório, por isso chama de plano, foi impresso dentro do relatório. O senhor diz o relatório e o arquivo? O arquivo. O arquivo, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Relatório, arquivo, é a mesma Bom, coisa. é melhor do que plano, já gostei. Não, eu tô falando. Relatório do senhor, plano para a Polícia Federal. Sim. Tá? Tô fazendo questão de fazer isso. Ele foi impresso dentro do Palácio Planalto. É o que o relatório está dizendo. Porque um relatório como aquele, que consta aquelas informações que o senhor está dizendo que não consta, mas constam lá, um roteiro de efeitos colaterais que, segundo a PF, incluíam a morte do presidente eleito, do vice-eleito e de um ministro supremo. Por que isso é impresso? Como seu cliente explica por que ele imprimiu isso dentro do Palácio do Planalto? Primeiro ponto, o senhor está insistindo que o Alexandre de Moraes está me ensinando. Não, falei ministro. Falei ministro. Mas não tem ministro lá. Eu falei Porque são ministro os STF. 3 nomes, né? Jeca, Joca. Então, Segundo a Polícia Jeca- Federal, doutor. Só porque são... Senão eu fico confuso, porque não é isso que está no relatório. A gente vai jogar aqui, a gente pode ler juntos, senhor Cinco. Claro, de forma Não, mas sobe um pouco. Onde é que está Alexandre de Moraes? Calma, Não sobe não deixar ele morar. Sobe aqui, não, sobe antes. Eu quero mostrar para o nosso assinante mais um pouquinho, só para explicar mais um pouquinho. Na outra Mas mais o um meu pouquinho. papel é esse. Você está fazendo Aqui, isso ó. comigo, meu papel é esse. Aqui, ó. Isso aqui é o documento Esse é o relatório da Polícia Federal. Tá? Perfeito. Então, assim, nós estamos aqui debatendo relatório. informações da Polícia Federal. E o senhor ainda bem está aqui para a gente poder entender qual é a defesa do cliente do senhor que está preso, porque, segundo a Polícia Federal, foi um dos idealizadores desse plano golpista, incluindo a morte de Lula Alckmin. Isso é segunda polícia, né, querida Sadi? Deixa Eu eu falei, falar. segunda PF. Tudo segunda PF aqui, doutor. A gente não tem poder de investigação. Ó, segundo a PF, este documento evidencia as intenções de Mário Fernandes e do grupo investigado, qualificado por um sentimento de absoluto desprezo. É aqui a opinião da PF, né? Conforme salientado, esse planejamento operacional foi denominado punhal verde amarelo. Então, respondendo a primeira pergunta do senhor aqui, quem chama de plano é a PF, tá? Possui, aí também aqui, o evento executado no dia 15 de dezembro de 22, que se chamava Copa 22. Você me permite? Com certeza, você tá aqui pra cá. Expressiva conformidade com o evento executado em 15 de dezembro de 2022, denominado Copa 22. Aonde? Em que militares que eles pretos estavam na frente Vamos de lá, Brasília. mas aonde? Se Aqui, ó, calma aí, eu vou ler pro senhor agora, ó. Para prender ou executar o ministro Alexandre de Moraes. Então, só para mostrar que quem fala da prisão Perfeito. ou morte do ministro Alexandre de Moraes é a Não PF. são vocês, a PF, só que a PF precisa mostrar onde é que está o documento. Ela criou. A gente vai mostrar o documento agora. Por favor.
Aí, Agora só me permita só pra mostrar que já... Não, mas eu não vou conseguir concluir. Se você puder voltar, eu vou te agradecer. Se você puder voltar, claro, eu vou te agradecer. Em conformidade, mais um pouquinho se puder, muito obrigado. Possuindo expressiva conformidade com o evento executado. Mas cadê a conformidade? Então, se tem expressiva conformidade, o que o relatório está dizendo, sem trazer nenhum elemento de informação que ateste essa informação, é que este arquivo teria sido entregue a alguns. Mas aonde? Quando? Como? Mas aí, doutor, o que acontece? É a página seguinte. Então vamos lá na página seguinte. Então, vamos lá na página seguinte. 54. Aí aqui esse é o plano que eu queria que o senhor explicasse do ponto de vista da defesa. Esse documento da PF que foi encontrado, foi impresso. Ó, o criador desse documento é Mário Fernandes, com criação registrada em 9 de novembro de 2022, às 9h23 e modificado às 17h05, tá? Então, mais essas informações da polícia. O senhor pode explicar pra gente o que seria esse documento? Posso, desde que você consiga me ajudar. Vai subir. Não, pode ficar assim, não tem problema nenhum. É porque a gente disse na página anterior, a polícia está atestando que há uma conexão deste documento com o Copa 22. Aí você disse assim, não, está na próxima folha. Não, a próxima folha não traz essa conexão. A próxima folha não traz a conexão deste documento com o Copa 22. A gente pode reler de novo, não tem problema nenhum. Mas qual seria a explicação, então, para o plano da Copa 22? A Copa 22 não tem absolutamente nada a ver com o meu cliente. Ah, o senhor está dizendo que ele não teve nada a ver Não, com eu isso. estou dizendo, não estou afirmando a você que não tem nada a ver. Ele entendeu como? Não, a metodologia da polícia foi herb de celular, mensagem, vamos apresentar alguma mensagem ou herb de celular que coloque o meu cliente na situação do Copa 22. Ele não tinha conhecimento dessa Copa 22. Mas o punhal verde e amarelo, ele estava dentro. Dentro do quê? Ele participava. Qual participava de quê? Mas o punhal amarelo, eu não estou entendendo. O punhal amarelo não é um evento. O punhal amarelo é um arquivo que não foi entregue a ninguém. Aqui é o planejamento. Não, tudo bem. Você está tratando, e eu respeito isso, querida Sandy, você está tratando o punhal verde e amarelo como um evento. Ele estava dentro. Dentro de quê? O punhal verde e amarelo era um arquivo eletrônico. Perfeito, mas ele não está dentro de nada. Era um arquivo que não foi apresentado a ninguém. Mas ele existe, né? Não, ele existe. Como é que ele existe? Aqui? Não, ele existe dentro de um HD que foi montado. E se esse HD não tivesse sido encontrado? Foi impresso, doutor. Doutor, ele foi impresso e entregue a quem? Foi impresso, mas ele existia. Mas ele guardou pra ele. Ele existia, Só que foi ele impresso. existe num HD. No HD, ele existe no HD. E num papel, porque ele foi impresso. Mas qual papel? Onde é que está o papel? Eu não vi o papel preto. Tem A Polícia Federal conseguiu checando os dados da A impressora. Polícia Federal não conseguiu uma quantidade de papel. Ela checou na impressora e disse que foi impresso. Eu quero cadê o papel? Aqui, ó. Ali, ó. Não, esse papel não foi impresso. Esse papel foi tirado do HD. Eu acabei de ler pro senhor. Esse papel, querida Santinha, por favor, esse papel foi tirado de um HD. Isso aqui não foi. Eles não encontraram papel físico. Eles retiraram. Essa fotografia que vocês estão vendo E a aí. defesa do senhor, então, sobre isso, que estava num HD segundo, a defesa do senhor, seria pra quê? Pra que ele tinha É isso? uma análise de consequências e efeitos colaterais. Que ele faria? Mas como é que ele faria? Análise de consequências, a gente não faz o que o documento estabelece como consequência. Essas anotações de meu querido diário, seria uma coisa assim. É muito importante estar aqui, porque parece que esse documento você achou que ele foi achado fisicamente. Ele foi achado fisicamente. Vamos ler ali. O senhor está dizendo que é efeitos colaterais. Vamos lá. Ele, ó, demandas para preparação e condução da ação. Isso não é efeito, isso é uma demanda. Mas isso é uma posição sua a respeito. Não, mas está ali escrito. Não, mas está escrito, mas ele existe, eu não sei. Não, mas ele só está dizendo, eu respeito. Mas ele só está dizendo, eu respeito. Doutor, perdão. Ali não está se tratando de efeitos, está um planejamento. Quando o senhor fala que efeitos, alguém está fazendo um relatório sobre, quando o senhor fala que são efeitos colaterais, né? Assim, não. Isso aqui pode gerar aquilo, isso aqui pode gerar aquilo outro. Não está aí. O que está aí é o seguinte, é um planejamento, como está até intitulado no documento. Um planejamento. Mas isso não é um planejamento no conceito de doutrina militar. Mas não estou falando de doutrina militar, estou falando com planejamento de alguém que está... Mas eu não posso convencer o senhor do contrário. Não, eu não vi pessoas preparando golpe, eu acho que não houve golpe. Com o máximo de respeito dentro do que a ciência penal estabelece. Mas eu não posso convencer o senhor do contrário. Mas houve uma tentativa de golpe. Eu entendo que não houve uma tentativa de golpe. Não houve uma tentativa de golpe por quê? Eu vou explicar por que você não mentir. A tentativa de golpe não é aquilo que a gente acha que é ou deixa de achar que é. Existe um direito fundamental esculpido na Constituição Federal que trata justamente do princípio da legalidade estrita. Então, crime não é aquilo que a gente acha que é o que aconteceu. Crime é aquilo que a lei penal define com todas as suas especificidades. Doutor, só para deixar bem claro aqui que o senhor conhece, como o senhor assiste, Claro. a gente não deixa nada sem resposta. Esse documento foi impresso. Tá aqui. Mas eu não estou dizendo... Não, o senhor disse. Não disse calma, isso. Aí só acabou de dizer que não foi impresso. Eu disse que não foi achado. Não, peraí. Aqui, ó. Eu tenho um dever de fidelidade com vocês, com o Porque senão telespectador. fica aparecendo, né? Fica confuso. Veja só, o documento não foi achado impresso. O que a Polícia Federal disse, ele poderia ter sido ou foi impresso 2 vezes. Não, você falou que estava no HD. Não, estava no HD. E aí você disse, não, esse documento foi... O documento que está aí não foi impresso. Aqui, ó, doutor. Mas esse documento não foi impresso, não foi achado fisicamente. Não foi achado, mas foi impresso. Por favor. Mário Fernandes imprimiu 4 minutos depois da última modificação, Perfeito. ou seja, às 17h09, segundo dados da PF. Tá? Perfeito. Um arquivo, vai estar aqui no arquivo, blá, 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 tinha 3 páginas, exatamente a mesma quantidade do outro. O documento foi impresso na impressora, localizado Perfeito. no gabinete da Secretaria-Geral. Então ele foi impresso. Ele foi impresso. E esse documento que
tá aí o documento que foi impresso? Segunda, Não, mas eu quero saber, então a gente, veja só, O que isso quis dizer, então? Eu quis dizer que ninguém achou esse documento fisicamente. Entendi. Fisicamente. Esse documento que o relatório da polícia está apresentando, por favor, jamais teria. Faltaria com dever de fidelidade a vocês, ao telespectador. Aqui é só pra deixar claro. Então vai ficar claro, veja, vai ficar claro que o que eu disse é, esse documento não foi achado pela Polícia Federal físico. Esse documento que o relatório espelha é um documento retirado do HD, que foi objeto de busca em fevereiro de 2024. Mas o senhor estava dizendo que estava no HD e que ele não mostrou pra ninguém. Quer dizer, isso aí não foi nem... Não, não tô dizendo nada. Só um detalhe, eu só disse que ele não mostrou para ninguém. Não, Só um detalhe, eu tô dizendo que ele não mostrou para ninguém. Eu não disse... Eu não fiz gesto nenhum, só disse que ele não mostrou para ninguém. A PF tem esse documento impresso. Sim. Assim, a PF tem esse documento Não, impresso. Sim, o documento impresso... Mas a PF imprimiu. Não. A PF encontrou ele impresso. Não, por favor. Não, de jeito nenhum. Esse documento não foi... Este documento não foi... Eu quero dizer ao telespectador que o documento não foi encontrado impresso. O espelhamento, eu jamais faltaria com dever de fidelidade a vocês, ao telespectador, e eu não vim aqui para mentir para vocês, por favor. Então o senhor está dizendo que a PF encontrou o documento, como por exemplo encontraram as minutas lá de 142. Acharam a minuta física, documento físico. Eu estou afirmando ao senhor que ela não achou o documento Tem um impresso. complemento aqui, vai, Guedinho. Vamos lá, doutor Marcos, eu não tomo o relatório da Polícia Federal como verdade absoluta, nem também o contraditório dos advogados como Perfeito. verdade absoluta. Sem sombra de dúvida. Entrevista, tentando contextualizar. Com o prazer. O documento impresso não foi encontrado, apreendido, o senhor tem razão, mas Perfeito, a investigação viu que na impressora houve uma impressão daquele documento no horário em que o general Mário Fernandes estava naquela sala. Perfeito. Então é isso, eu entendo Não, mas a discussão é a mesma. É justamente o que eu disse, até agradeço pelo esclarecimento. Então, mas é isso, assim, eu não entendi muita diferença de achar Pois é. impresso ou, olha, o Mário Fernandes Mas estava lá e a impressora... aí que ela tem muita diferença jurídica. Ela tem muita diferença jurídica. Eu entendo a Tem sua muita diferença jurídica. Em outro ponto, doutor Marcos, o senhor diz que... Eu quero me pegar na carta que ele mandou ao Freire Gomes, porque não está fracionado, é uma carta aberta, porque se eu mando uma carta assim, querida Maria, quero te namorar, assinado Otávio, não precisa você ver o que estava escrito antes nem depois. E a carta dele é assim, boa noite, comandante, assinado General Mário Fernandes. Então, para mim, também não faz diferença qual mensagem que vinha antes, qual mensagem que vinha depois. Mas se o senhor não quer comentar essa carta, eu respeito. A minha outra pergunta, o deputado Flávio Bolsonaro disse que o pai nem conhecia, não tinha a menor intimidade com o general Mário Fernandes. O advogado do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse, olha, se tinha golpe era para beneficiar generais e não Bolsonaro. Então minha pergunta, o seu cliente conhecia Bolsonaro? Eu sei que conhecia, porque Bolsonaro, quando ia a Goiânia, dormia lá no quartel, e a banda do Comando de Operações Especiais, quando era chefiada pelo general Mário Fernandes, fez uma musiquinha chamada Capitão Bolsonaro, que tocava, a bandinha tocava quando o Bolsonaro chegava. Mas eu quero saber do senhor, o seu cliente, afinal, conhecia e tinha intimidade com o Bolsonaro, ou era um relacionamento que eles mal se falavam, como diz o Flávio Bolsonaro? Olha, querido Otávio, primeiro, não é que eu não quero responder a questão envolvendo a carta. Eu repito, eu não posso responder do ponto de vista de defesa sem que eu tenha conhecimento do contexto que antecedeu e posterior. Isso é uma questão de defesa. Eu respeito também a sua posição de entender que isso não poderia existir e que eu não poderia responder dessa maneira. Mas é uma questão de defesa e a gente enfrenta o processo não só com fatos, mas com técnica que envolve, enfim, uma série de fatores. Eu já respondi em uma outra situação a questão que envolveu o Dr. Paulo. Eu não vou comentar aqui sobre estratégia nem fala de nenhum advogado. Eu tenho responsabilidade com o meu cliente, responsabilidade com os fatos e vir aqui hoje é um motivo de muita honra para mim, porque sou fã de vocês, lhes assisto, mas eu tenho que ter sempre o cuidado e a posição técnica. Não vim aqui para convencê-los, vim aqui para tentar ajudá-los a esclarecer algumas questões que envolvem o relatório. Então, com relação à intimidade, eu nem sabia, desconhecia que o meu cliente teria produzido uma música artística para o presidente Bolsonaro. Agora, ele não tinha intimidade com o Bolsonaro como se tenta colocar. Acho que eu conheci em 2020, 2021 e foi chamado na situação para trabalhar. Agora, intimidade, até onde eu sei, converso com ele, não, intimidade não. Doutor Marcos, numa das conversas, sim, fracionadas, mas numa da conversa que dá para entender a mensagem, sem precisar ler o todo, ele fica feliz que Bolsonaro foi falar ao pessoal que estava acampado ali em frente ao palácio, fazendo uma vigília em frente ao Palácio do Alvorada, dando esperanças de que poderia acontecer alguma coisa que não fosse a posse do Lula.
E aí, nesta mensagem, que dá para entender, mesmo sem se conhecer o que está antes e depois, mas a Polícia Federal tem o conhecimento, ele diz o seguinte: fico muito feliz de que Bolsonaro, está aceitando o nosso assessoramento. O seu cliente assessorava Bolsonaro no sentido dele se aproximar desses manifestantes? Ele era o elo entre Bolsonaro e esses manifestantes, como alega a Polícia Federal? Não, ele não era o elo. É como o senhor disse, querido Otávio, eu não tenho como... é o limite da interpretação ou a interpretação do limite. Né? Então, como você mesmo disse, você entende que por esse fragmento dá para compreender muitas situações. Para a defesa não dá para compreender absolutamente nada sem o tudo. Seria uma imprudência minha aqui querer exercer o direito de defesa sem ter conhecimento pleno envolvendo as mensagens que eu ainda não me debrucei, até porque, repito, não tivemos acesso aos autos que representam esse conjunto de mensagens e que a defesa vai se debruçar sobre ele, como nós estamos fazendo. Nós também não tiramos férias. Né? Eu estou longe da minha família, ausente da minha família, mesmo residindo em Brasília, por conta desse processo. Então não é só o Supremo, nem a Procuradoria, segundo a imprensa, que estaria trabalhando, nós também. Então nós temos aqui também o dever de tentar conhecer tudo para que a gente possa se comportar de maneira devida, com a cultura jurídica devida perante a Suprema Corte. Doutor Marcos, então só para finalizar, o senhor afirma que Bolsonaro, que o teu cliente não tinha intimidade com Bolsonaro. Então isso significa, nos permite concluir que o general Mário Fernandes poderia agir à revelia de Bolsonaro? Essa conclusão, essa é uma conclusão que você está alcançando e da qual eu peço toda licença e respeito para discordar. Pois é, na conclusão, eu estou perguntando ao senhor, porque essa é a estratégia de defesa de Bolsonaro. Ou seja, se imprimiu, se pensou, se analisou, se escreveu para o comandante do Exército, se esteve nos acampamentos em dezembro e janeiro, como ele efetivamente esteve, é problema dele e não do Bolsonaro. Ele que responde à justiça. Então, essa linha de defesa, pelo que o senhor está falando, é plausível. Eu entendo da mesma maneira que ela não é plausível. Eu não vou aqui discutir linha de defesa de nenhuma outra defesa, porque não gosto que façam em relação a mim. O cliente, ele confia a sua vida num processo penal cujas consequências são nefastas ao advogado. E o meu papel enquanto advogado é respeitar os demais profissionais, respeitar vocês, respeitar a Suprema Corte e rogar para que a Suprema Corte, que defende a democracia, permita-nos um processo penal democrático. Posso fazer uma pergunta, só juntando todas as defesas que a gente já ouviu aqui? O César Bittencourt, que defende o CID, a linha de defesa ele era um secretário, ele era um ajudante de ordens, então ele seguia ordens. Paulo Bueno, como o senhor já viu, já acompanhou, já respondeu, disse: se tinha golpe, meu cliente não ia ser beneficiado, seriam os generais. O advogado do Braga Neto também veio aqui, Dr. Juca, e disse: sua delação do CID é mentirosa. Qual que é a linha de defesa do Mário Fernandes? A linha de defesa do Mário Fernandes é, após conhecer todos os elementos que envolvem esse processo e diante das circunstâncias políticas e fáticas, apresentar de forma jurídica e na linha do que estabeleceu o presidente Barroso de forma simplificada nos autos do processo. Eu vim aqui hoje não foi para estabelecer linha de defesa, foi para esclarecer a vocês e agradeço essa oportunidade, querida Sadi, e peço com todo carinho e já peço desculpas a vocês todos aqui da bancada se eu cometi alguma deselegância, não é esse meu papel, mas a linha de defesa ela vai ser estabelecida no papel perante a Suprema Corte, porque, veja, o direito penal é denso, então eu só tenho um instrumento de trabalho: Constituição e Teoria Geral do Crime. Então eu vou te dar um exemplo da questão da tentativa do golpe. Todo mundo fala tentativa. Tentativa não deveria estar na estrutura do crime como elemento da conduta, porque tentativa não é conduta. Tentativa é uma conduta que foi realizada pelo agente e por circunstâncias exógenas não alcança o resultado pretendido. Mas é uma discussão densa que vai ser empreendida com muito respeito no momento de forma escrita das Marcos, voltando ao documento, o seu cliente elaborou aquele planejamento, que está escrito planejamento, só para entretenimento, para ele ficar, ler e ver, porque o senhor disse que ele não foi entregue a ninguém, não nega que os documentos existam, ali está o planejamento, né? Ele fez aquilo só para diversão? Por que ele fez aquilo então? Na verdade, quem disse que não foi entregue foi o relatório, não sou eu que estou dizendo, é o relatório que está dizendo que não foi entregue. Eu não estou perguntando sobre entrega, eu estou perguntando sobre o conteúdo. Ele fez isso como um entretenimento? Para que ele fez aquilo? É que o senhor disse para mim assim: olha, o senhor está dizendo que não foi entregue a ninguém, o senhor falou isso. E eu estou dizendo ao senhor que não sou eu que estou dizendo, é o relatório que está dizendo que não foi entregue a ninguém. Tudo bem, eu estou perguntando sobre o conteúdo. Por que ele fez aquele conteúdo? Aquela diversão, entretenimento, qual o objetivo dele em fazer aquele tipo de relatório? O relatório da polícia diz que ele, quando fez e integrou, entregou, né, ou participou o evento que culminou com Copa 22, isso não é verdade. Já bem claro, isso não é verdade. E nós acabamos de ler o texto aqui junto com vocês, do relatório. Aliás, como deveria acontecer sempre com o máximo de respeito, né? A investigação é sigilosa, mas enfim. Então, não se tratou de plano,
se tratou, como lhe disse, de uma análise de consequências e efeitos colaterais e não foi entregue a absolutamente ninguém. E não sou eu que estou dizendo, repito mais uma vez, foi o próprio relatório. Perdão, mas só para comprar, o senhor não me respondeu por que ele fez aquilo. Não, mas eu ainda não entrei nesses detalhes com ele. Agora, certamente, ninguém faz um documento desse, ou trata de um assunto desse, de forma jocosa. Então, por entretenimento, diversão, um assunto muito sério para se qualificar um documento desse, do qual a Polícia Federal está dizendo que teve conexão com o Copa 22, e não é verdade. Doutor, e não é verdade. Tratar dessa maneira. Então, a advogada da defesa tem de enfrentar esse tema a tempo e a modo perante o Supremo por conta da técnica que envolve o direito penal. Otávio. Doutor Marcos, o Mauro Cid, que é peça fundamental nessa história, disse que o general Mário Fernandes era o general mais radical de todos. E aí, se você junta essas mensagens fragmentadas, que, aliás, o sigilo caiu, até agora eu não entendi porque que o senhor não teve acesso, essas mensagens, mesmo que fragmentadas, elas mostram um general radical, sim, falando em guerra civil, falando que era o momento de agir, falando em que não se faz alguma coisa sem quebrar cristais. Mesmo fragmentadas, você vê ali um radical escrevendo. Ele é radical, e se não é radical, porque se ele era um dos defensores mais radicais do golpe, e se não, por que o Mauro Cid está atacando seu cliente? Meu querido doutor Otávio, você disse que o sigilo ele não existe, então eu não tive acesso à relação do Mauro Cid, nem dessas mensagens, não tive. Então essa defesa não tem As mensagens, eu disse que caiu sobre as mensagens. Eu não tive acesso ainda aos processos cautelares correlatos às mensagens. Então tem as petições nos autos processos, tanto nos autos 12.100 quanto na medida cautelar 3236, que, na minha respeitosa visão, gerenciou uma prisão inadequada. E doutor? E veja, Desculpa, achei que o senhor respirou, você viu que eu já estou aqui, querido. Não, só para terminar o querido Otávio. Então esse contexto, como você disse, querido Otávio, as mensagens são fragmentadas, então não tem como. O Cid teria dito que ele era radical. Em quais circunstâncias e condições ele disse, eu preciso ter acesso à delação para compreender e poder responder. Sem isso eu não consigo te responder. E pra gente fechar, a delação premiada descartada? Sim, delação premiada descartada. Doutor, queria agradecer imensamente